Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Esse que vos fala é irmão Iranildo, aqui da cidade de Anísio de Abreu. Então, a palavra de Deus ao seu e ao meu coração, que se encontra aqui em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 11. Diz assim: a boa conduta no meio dos pagãos e a submissão às autoridades. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais da concupiscência carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por eles enviados, para castigo dos malfeitores e para o louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo liberdade, por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai fraternalmente, temei a Deus e honrai ao rei. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nos dias atuais, no qual estamos vivendo a dispensação da graça, da fé em Jesus Cristo, né, do movimento cristão como um todo na sociedade, onde nós cristãos estamos nos vendo obrigados a nos manifestar em vários tipos de assunto. Vemos aqui uma palavra de Deus que alerta a nós outros cristãos o nosso proceder em meio aos pagãos, em meio às autoridades humanas constituídas, né? Estamos em ano eleitoral, hoje é 9/10 de 2022, estamos vivendo um ano eleitoral, uma disputa política, onde muitos de nós cristãos temos entrado ou saído em defesa dos nossos representantes, né? Onde uns se colocam contra os outros de maneira pessoal ou só de maneira política. E o que falta, amados irmãos, para nós outros, como cristãos, como verdadeiras pessoas que creem na palavra de Deus, é observar aquilo que a palavra de Deus nos explica, nos instrui. Porque a partir do momento, amados irmãos, em que nós passamos a ter a Deus, a Bíblia Sagrada, como a nossa regra de fé e prática, não prevalece mais as nossas vontades, não prevalece mais aquilo que nós achamos ou aquilo que nós queremos ou para o nosso próprio benefício, mas prevalece aquilo qual Deus quer que nós façamos. Assim, nós estaremos negando a nós mesmos, negando nossos quereres, os nossos porquês, os nossos benefícios e fazendo aquilo que agrada a Deus e que é de benefício a todos. Como a palavra de Deus diz aqui em 1 Pedro 2, versículo 11 em diante. Peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais, irmãos, deixais as concupiscências carnais. O que são concupiscências carnais? São aquilo que te leva a pecar. São aquilo que te leva a agir como o mundo age, a andar no caminho que o mundo anda, a tomar as mesmas decisões que o mundo toma, ou seja, andar segundo conselhos do ímpio. Então, em todos os momentos, em todas as decisões que nós cristãos formos tomar, nós temos que tomar baseado naquilo que o Senhor nos ensinou. É bem verdade que nessa época, onde levantam-se questionamentos, onde nós cristãos nos manifestamos, há muitas pessoas que também se manifestam e levantam como juízes para nos condenar, para nos rebaixar, para nos atribuir títulos como de falsos cristãos, de falsos profetas e etc. Mas nós temos que levar em consideração não o que essas pessoas falam, porque a Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão e não guarda os mandamentos de Deus é um mentiroso e as trevas lhe cegaram.
Então nós temos que dar ouvido à santa palavra do Senhor Jesus, que manda nós nos abster das concupiscências carnais, que combatem contra a nossa alma. Então, não devemos estar entrando em contenda, em questionamentos, em brigas, em coisas que irá combater contra a nossa espiritualidade, mas sim defender com zelo e com amor os nossos ideais cristãos, os quais nós aprendemos dentro da palavra de Deus. Aqui também em 1 Pedro 2, versículo 12, diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós como malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação pelas suas boas obras, irmãos. Então, nós temos que nos abster das concupiscências carnais e nós temos que exercer a boa obra, exercer o nosso amor fraternal, o perdão por aquelas pessoas que não entendem ou têm pouco entendimento. E como diz a palavra aqui, sujeitai, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer ao governador como por ele enviado, para castigo dos malfeitores. Então nós temos o nosso posicionamento, temos a nossa escolha, temos o nosso embasamento, mas temos que respeitar as autoridades que forem constituídas. Haja vista que devemos levar em consideração que tudo quanto ocorrer nesta terra é, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, a permissão do Senhor Jesus. Então nós temos que nos abster desses problemas. Entenda, irmão? A estratégia que o inimigo tem para com a minha vida e a tua vida, a vida dos demais irmãos e irmãs e congregações no meio do cristianismo, é nos dividir, é nos dispersar. Nós não podemos permitir que o inimigo entre e cirande e bagunce em nosso meio, mas nós temos que militar com as armas da fé, irmãos. A nossa luta não é contra a carne, mas é contra os principados e potestades e hostes malignas nos lugares celestiais. Então temos que levar a nossa luta para o mundo espiritual, sabendo que tudo quanto ocorrer da permissão de Deus é, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, benéfico para a nossa vida. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui também, em 1 Pedro 2, versículo 15, diz: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca, a ignorância dos homens loucos. Então, a opção não é questionar, não é brigar, é se posicionar e fazer o bem, né? Respeitar as autoridades e dar um bom testemunho para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Senão o que vai acontecer é divisão, é briga, é contenda, sem sentido, né? Glória a Deus. Como a livres, e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Então o final de tudo isso é honrar a todos, respeitar, amar fraternalmente como a irmãos, temer a Deus e honrar ao rei, quer quem ele seja. Porque aquele que entrar para exercer autoridade sobre nós, nós estaremos sujeitos a essa ordenação e temos que entender que essa é a vontade de Deus. Porque a Bíblia diz que todas as autoridades constituídas são constituídas com a permissão de Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sequer sem que Deus não permita. Então nós temos que entender a palavra de Deus, não contender com aquelas pessoas que não têm entendimento, porque tem muitos que falam, mas não têm entendimento do que estão falando. Simplesmente estão jogando palavras ao vento. E nós, como pessoas sensatas, sábias, com a mente de Cristo, temos que amar os nossos irmãos, respeitar os demais, pregar a palavra de Deus e fazer o bem. E assim Deus se agradará da nossa conduta como servos de Deus,
como cristãos, não se importando com o que o mundo fala, defendendo sim os nossos ideais, respeitando e amando o nosso próximo. Fica aí esta palavra, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Fiquem na paz do Senhor.